Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: faça sempre com amor, ore sempre com fervor e viva sempre com temor. Cristo vive. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na nossa vida, nós precisamos criar objetivos. E quase sempre, quando nós fazemos isso, nós ligamos aos nossos interesses. Preciso fazer um curso, preciso fazer uma faculdade, preciso mudar de vida, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas nós nunca colocamos o reino de Deus como objetivo central das nossas vidas. Então, se a gente quiser que as coisas elas comecem a dar certo na nossa vida, nós precisamos colocar o amor como o tema central de tudo que nós fazemos. Porque toda vez que nós amamos, é o próprio Deus que está em nós, influenciando o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Então, sempre que nós fazemos com amor, nós fazemos o melhor que nós podemos e o resultado é algo que seja o mais perfeito possível, porque Deus não é Deus de engano. Então, quando eu coloco os interesses de Deus acima do meu, certamente que eu estou fazendo com amor, porque para o amor nascer em verdade, ele não pode existir em uma razão. Ore sempre com fervor. Eu preciso acreditar quando eu converso com Deus que Ele está me ouvindo. Então, se o Senhor está ouvindo as minhas palavras, se é com Ele com quem eu converso, com quem eu desabafo, eu preciso dar credibilidade. Quer um exemplo disso? Eu não sei, existe alguém que hoje você admira? Um artista, alguma pessoa que você vê o trabalho, isso e aquilo? Você imagina se eu conseguisse falar assim, me fala qual pessoa que você quer conhecer que eu vou arrumar essa oportunidade para você. Você imagina como você vai ficar ansioso ou como a tua expectativa ela vai estar elevada até que aquilo aconteça. Nós somos assim. Quando algo, entre aspas, que nós consideramos bom está para acontecer, a nossa expectativa ou a nossa ansiedade, ela vai lá em cima. E a nossa oração, ela precisa ser desse jeito. Porque sempre que nós nos colocamos na presença de Deus, nós estamos nos colocando na presença mais importante das nossas vidas. Então eu preciso exaltar o Senhor, eu preciso ter esse mesmo sentimento de preciosidade, de raridade, como se algo que fosse único. Por mais que nós conversamos com o Senhor todos os dias através da nossa oração, nós precisamos sempre ter a mesma consciência disso, que Deus é a parte mais importante do nosso dia. Viva sempre com temor. Temor é respeito, é viver pensando no que Deus vai pensar e como Deus vai agir se nós fizermos da forma que às vezes nós gostaríamos de fazer. Nós levamos em conta às vezes a opinião das outras pessoas que nem sabem que nós existimos. Deixamos de fazer muitas coisas por medo ou insegurança ou frustração, simplesmente por pensar. Pensar, pensar, pensar. Se você quiser pensar na opinião de alguém, pensa na opinião de Deus. E Cristo, Ele vive através de nós. Quando nós obedecemos às leis do Senhor, quando nós vivemos com amor, oramos com fervor, e quando nós temos temor, que é respeito ao Senhor, Cristo vive em nós. E quando nós lemos o Novo Testamento, eu creio que não resta dúvida a ninguém, que Paulo ele foi uma pessoa muito importante após a sua conversão, porque antes da conversão Paulo perseguia a igreja de Cristo. Então o Senhor, aos 33 anos, ele foi crucificado, ressuscitado e ascendeu aos céus. Mas 4 anos depois,
o próprio Jesus encontrou Paulo e questionou: Paulo, por que persegues a minha igreja? E desse dia em diante, Paulo começou a viver exatamente aquilo que Jesus colocava dentro do coração dele, buscando o arrependimento pelos atos que ele tinha, usando a sabedoria que Jesus deu para interpretar o que ele conhecia das Sagradas Escrituras, abandonando a religião que ele tinha, que ele era um fariseu. Então Paulo sofreu uma transformação completa. E ele usou a parte da vida após essa conversão para fazer que Jesus fosse conhecido entre as nações que não faziam parte de Israel. Então, nós sabemos que Paulo, ele cumpriu o seu chamado, porque se hoje nós lemos as cartas dele, e essas cartas estão dentro da Bíblia, mesmo ele não fazendo parte das pessoas que andaram com Jesus em corpo, Paulo deixou o seu legado e a sua história. E Deus, conforme ele participa da nossa vida, nós temos uma intimidade de conversar com ele de uma forma que nós não conversamos com outras pessoas. E aceitamos aquilo que ele diz. Porque quando a gente não crê no Senhor, às vezes a morte ela nos assusta. Mas Paulo tinha uma ideia diferente, que a morte era justamente o cumprimento de tudo aquilo que ele tinha trabalhado. E todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 4, versículo de 6 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Venham me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Então Paulo, nessa carta, ele está escrevendo a Timóteo, que era um amigo, uma pessoa que ajudava no processo de evangelização, um nome recorrente. Se a gente começa a ler as cartas, ela fica muito evidente que Timóteo acompanhava ele, assim como outras pessoas o acompanhavam, e eles tiveram esse papel central em divulgar o evangelho e trazer o discernimento espiritual a essas outras comunidades que estavam se convertendo. Então era uma nova religião, baseada no nosso Senhor Jesus, baseada na misericórdia de Deus. Só que Paulo ele tinha discernimento de uma coisa, que a vida dele tinha um propósito, um começo, um meio e um fim. E diferente do que a gente pensa, que às vezes a vida é para a gente poder gozar a velhice, Paulo ele tinha o discernimento que o chamado dele iria acabar quando ele cumprisse o papel que o Senhor disse, que era chegar até o imperador e poder anunciar a ele o evangelho. E a gente nota que todo o comportamento de Paulo, em tudo que ele fazia, ele tinha essa plena convicção e certeza. Assim como Jesus, quando anunciava sua mensagem, sempre deixava claro que ele seria sacrificado. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Só que o sacrifício de Paulo não é o mesmo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Paulo é uma oferta de libação, que era um complemento de uma oferta quando um vinho era derramado sobre o sacrifício principal. Então Paulo ele não estava ali para ser como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, mas Paulo estava complementando aquilo que Jesus já tinha feito. Porque Deus ele permite que nós façamos parte da sua obra. Ele é o sacrifício principal. Nós somos o complemento dele, porque é através de nós que ele continua vivendo até hoje. E Paulo tem o discernimento disso, que a vida dele foi um sacrifício de complemento a tudo aquilo que Jesus fez. E já é tempo de deixar essa vida. Paulo não estava doente, Paulo não estava com nada, mas ele sabia dentro do coração dele
que a hora dele estava chegando. Todas as pessoas que partem desse mundo, elas sabem que vão partir. Ninguém vai daqui por acaso como a gente imagina. Aconteceu uma coisa. Não, já estava na premonição. E às vezes a gente aceita correr o risco. Quando a gente não tem Deus, quando a gente não tem discernimento e nem sabedoria, Deus ele está ali falando e nós não queremos compreender. Porque nós nos cegamos quando nós colocamos os nossos sonhos como a prioridade das nossas vidas. Quem vive em escuridão busca apenas os seus sonhos e os seus interesses e a prosperidade nesse mundo, sem entender que nessa vida se existe um tempo certo para cada coisa. Fiz o melhor que eu pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Esse é um sentimento que todos nós temos que ter, que se hoje o Senhor, Ele pedisse aquilo que Ele nos deu de volta, que é a nossa vida, nós iríamos entregar com alegria, porque nós sabemos que nós cumprimos o nosso papel. Nós fizemos o melhor que nós pudemos fazer. Talvez hoje não seja esse o seu sentimento, mas conforme você se aproxima do Senhor, conforme você lê a palavra de Deus, conforme você se arrepende dos seus maus caminhos, conforme você coloca à disposição de Cristo a sua vida, conforme você segue esses trechinhos de fazer com amor, orar com fervor, viver com temor, você vai começar a sentir isso. Então ele tinha um sentimento de dever cumprido, ele não tinha medo de morrer, porque ele sabia que era justamente através da morte que ele ia encontrar todas as promessas de Deus. E ele manteve a fé até o fim. Independente do que estava acontecendo na vida dele. E está muito mais fácil a gente notar que a vida de Paulo estava rodeada de desgraças na parte física, porque ele era preso, apedrejado, desprezado, humilhado. Nós víamos que ele tentava dar o exemplo, nós falamos esse dia que ele trabalhava para poder se sustentar e fazer aquilo que Deus colocava dentro do coração dele. Paulo não era reconhecido como nós reconhecemos hoje. Paulo era um excluído. Ele fala, eu não era um desses super apóstolos. E é assim como eu me sinto também, um marginalizado. Por quê? Porque eu não tenho o carimbo da igreja. E nos dias atuais, não basta você ter conhecimento da palavra, você precisa ter alguém para te rotular. Então, se você não está rotulado em lugar nenhum, você não é ninguém. E eu não sou ninguém. E louvado seja o Senhor, porque eu prefiro seguir o exemplo de Paulo, de não ser ninguém, e chegar ao dia de poder ser sacrificado, ou ser oferecido como uma oferta de libação, e você está tranquilo, porque você sabe que você viveu a sua vida com amor e guardou a fé até o fim. Até o fim, independente do que estava acontecendo, ele guardou a fé e continuou fazendo aquilo que Deus colocava dentro do coração dele. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Então Paulo sabia que a recompensa dele não era nessa vida. E isso nós temos que saber também, porque se a sua fé está ligada a acontecimentos desse mundo, talvez você vá se decepcionar com Deus muitas vezes. Principalmente quando nós vivemos esperando que as pessoas tenham gratidão ou que elas possam retribuir as coisas que nós fizemos a ela. Muitas vezes nem um obrigado nós teremos. Tem uma passagem que Jesus ele cura 10 leprosos. Sabe quantos voltaram para agradecer? 1. Então não se espante se você amar o mundo e o mundo te odiar, porque é assim que ele faz. E Deus já nos ensinou que assim seria, e nós estamos prontos e preparados para que assim seja. Porque aquilo que nós fazemos não é nosso, é dele. Aquilo que nós damos é dele, e aquilo que nós fazemos é por ele. Deus sabe a razão de todas as coisas e eu não preciso conhecer, pois no meu papel, o servir é a única parte que me compete. Só que Paulo ele sabia que a vitória estava garantida. Só a ele? Não. A todas as pessoas que viverem como ele, que fazerem como ele,
que aceitarem que a sua vida seja um complemento às coisas que Deus deu, que você não seja a principal parte da sua vida, mas Deus. Quando nós colocamos Cristo como sacrifício, a nossa vida já não é mais nossa. Como ele dizia, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Paulo estava se sentindo abandonado. Paulo estava sozinho. Como eu sei disso? Porque ele clama: venham me ver logo que puder. Venham me ver, venham me ver. Agora, por que ele está chamando outras pessoas? Porque existia uma pessoa que estava com ele e essa pessoa o abandonou. E nessa vida missionária que nós temos, nessa vida que nós vamos construir ao lado do Senhor, sempre vai existir desistentes, né? Pessoas que desistiram. Tá isso aí. Pessoas que desistiram. E nós temos que aceitar, porque o Deus que nós cremos não é uma obrigação, mas é algo que nós fazemos por amor e por aceitação. E ele diz: pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Eles costumavam ficar em pares. Mas Demas, quando viu que Paulo só vivia perseguição, vivia não da forma que imaginava, né? Passando talvez necessidade, precisando de ajuda, ele falou: eu vou cuidar da minha vida, porque esse Paulo aqui não tem nada para mim não. E mesmo depois de 2000 anos, nós continuamos lembrando de Paulo, mas de Demas, não. Então as marcas que nós fazemos ao lado do Senhor, elas ecoam por toda a eternidade. E como seria bom se a gente pudesse ter o nosso livro escrito nessa história, poder ser reconhecido pelas coisas que nós fizemos pelo Senhor, inspirados por Ele, capacitado por Ele, por amor ao Seu nome, por crer nas Suas promessas e no Seu reino. Então não tenha medo se alguém te abandonar, porque é normal. A luz, ela sempre vai prevalecer sobre as trevas, mas tem pessoas que não suportam viver na luz. Se a gente vai lá em Tiago 5, versículo 17 a 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem-se disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então Tiago, ele está nos ensinando algo que às vezes nós não entendemos: o poder da oração. E olha que o profeta Elias, ele apenas não orou, mas ele orou com fervor, que é justamente a oração que eu estava dizendo. A forma de se orar é colocando todo o poder e toda a reverência no Senhor. É a oração feita com fé, é a oração sabendo que aquele que ouve é fiel para cumprir. É quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas. E aqui não quer dizer que todas as nossas orações elas vão ser exatamente desse jeito, mas mostra como o fervor na oração, ele modifica todas as coisas. Então não adianta a gente ficar pedindo para outras pessoas orarem, quando é nós que precisamos construir esse relacionamento com Deus. O profeta Elias era um ser humano como nós. Então ele colocou Elias num pé de igualdade. Elias era um ser humano. Por que ele não disse Elias era um profeta, Elias era um pastor, era um padre? Então, por isso, a oração dele valia mais que das outras pessoas. Ele não usou essa característica como fator determinante. Ele disse, ele era um humano como nós. Ele colocou Elias em pé de igualdade. Então, o que aconteceu com o tal Elias que ele foi orar? Então, ele era um humano, ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra.
claro que essa oração foi uma oração que Deus colocou dentro do coração dele, para que algum propósito do Senhor fosse acontecido, e não simplesmente porque Elias orou e falou assim: não quero mais que chova, porque eu não gosto de chuva, então eu vou pedir para Deus não chover mais. Mas olha que como fervor, Deus entende exatamente que aquela oração faz parte do propósito e das coisas que o Senhor tem colocado dentro do coração das pessoas. Depois Elias foi lá e orou de novo. Então choveu e a terra deu a colheita. E se cumpriu aquilo que Deus tinha dito. Então a nossa oração, ela precisa estar alinhada com o quê? Com os planos de Deus, com a vontade de Deus. Às vezes você sente que a tua oração não é atendida porque você está orando para Deus fazer a tua vontade. Ora para Deus fazer a vontade dele e vê se não acontece. Vê se os milagres não vão acontecer. Vê se o poder de Deus não vai se manifestar. Só que a glória da tua oração tem que ficar no Senhor. Porque às vezes a gente quer receber a benção para poder contar a benção, como se a gente fosse abençoado e o outro não. Deus, ele nunca vai ser fator de divisão, ele é fator de igualdade. As coisas que Deus faz, a gente incorpora no nosso testemunho, não para dizer que nós somos mais abençoados do que as outras pessoas. Mas foi como Paulo disse: olha, isso daqui tá reservado para todas as pessoas. Isso daqui tá para todo mundo. E é assim que alegra o Senhor, mostrar que aquele que acredita nele, que coloca a glória nele, vai receber aquilo que ele prometeu. Meus irmãos, e aqui é a parte mais interessante, que nós vivemos buscando as pessoas para que elas possam crer no Senhor e se arrepender. E Tiago, ele fala: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Eu fiquei imaginando a gente poder encontrar o Demas e fazer ele voltar para o bom caminho. E às vezes nós encontramos pessoas, evangelizamos, participamos, conhecemos a história. E às vezes elas, no meio do caminho, elas resolvem desistir e abandonar o Senhor e voltar para aquela velha vida. Aquela vida onde só existe bebedeira, só existe droga, só existe prostituição, só existe coisas que não agregam em nada, somente escuridão, onde para que você possa suportar aquele caminho você tem que viver chapado. Uma vida onde você vive buscando pessoas, onde você se sente sozinho, abandonado, triste, onde você tem um trabalho que parece que você, para se afirmar, precisa ganhar muito para poder mostrar que você é bem sucedido. Uma vida onde você vive lamentando os relacionamentos passados, tentando provar para as pessoas que você era uma boa escolha, e a vida vai passando e o tempo vai passando. As famílias, elas vão se destruindo pela ausência de Deus, e quantas famílias não formam e desformam o tempo inteiro. E esse é o nosso papel, fazer com que essas pessoas que se desviaram da verdade, elas possam voltar para o seu bom caminho. E olha aqui, quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador. Então cada pessoa que nós damos uma Bíblia, cada pessoa que nós evangelizamos, cada pessoa que você entrega esse devocional, se essa pessoa ela se arrepender, olha o que Deus está falando, que cada um dessas pessoas, que cada um que fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador. Imagina você chegar lá no céu, encontrar Paulo, encontrar as pessoas e encontrar esse pecador que você ajudou. Porque nós fazemos parte disso também, nós ajudamos. Porque eu poderia escolher não fazer nada, poderia ser Demas e amar o mundo e rapar fora. Mas não, nós escolhemos ficar até o fim, guardando a fé, fazendo as coisas da forma que o Senhor nos diz e coloca dentro do nosso coração, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então tudo aquilo que nós fizemos na nossa velha vida, todos os erros, tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que nós sabemos, cada pessoa que nós ajudamos a se converter, a encontrar o Senhor, vai apagando aqueles pecados, e vai chegar um tempo que nós já não teremos mais
nada a ver com aquele passado e vai ficar só colheitas de boas coisas. Então você lembra sempre que você deve fazer com amor, orar com fervor e viver sempre com temor, que Cristo, Ele vai viver em você. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que a esperança seja sempre o nosso guia, que o Senhor e as suas palavras sejam o nosso caminho, que você leia a palavra de Deus todos os dias, que a sua oração seja sempre feita com respeito. Eu estava orando e eu percebi uma coisa, que eu nunca peço nada para mim. Eu sempre estou orando pelas pessoas. Quando eu falo de mim, eu peço uma coisa, perdão. Eu não sei pedir outra coisa, eu só sei pedir perdão e pedir para que Deus tenha misericórdia de mim. Nunca peço nada, mas para as outras pessoas eu oro, pedindo para que Deus abençoe, para que Deus guarde, para que Deus ajude a converter. A maior parte das minhas orações são pelas pessoas, para que elas possam se converter, porque eu sei que cada vez que uma pessoa se converte ao Senhor, é mais um que está junto conosco, podendo entregar a palavra. É mais um Timóteo, é mais um Marcos, é mais um Lucas, é mais um Paulo. É mais um para poder levar esperança nessa terra que ela está tão destruída, tão perdida e tão sozinha. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.